Olá a todos, muito mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Bem sei que não faço um vídeo há mais ou menos 80 dias, mas pronto. Ontem foi o relatório de contas da CD Projekt Red, queria fazer um pequeno update daquilo que eu ouvi, das perguntas que foram feitas e da reação do mercado. Bem, hoje a CD Projekt Red está a cair cerca de 6%, depois de uma subida desde os mínimos na ordem dos 100%, portanto tivemos à volta dos 70 zlotys por ação e neste momento estamos à volta dos 130 zlotys por ação, sendo que já tivemos a 150. Mas queria então começar aqui pelos slides do earnings call que foi apresentado ontem, não é? Pronto, portanto, acima de tudo o que nós soubemos no último trimestre foi lançada então esta série Edge Runners na Netflix, portanto no dia 6 de setembro, e depois foi lançada uma patch, não é, no jogo, uma espécie de free DLC chamado Cyberpunk Edge Runners no dia 13 de setembro. Como sabemos, o jogo, ou neste caso a série, foi muito bem recebida na Netflix, tanto no IMDb como no Metacritic, e depois visto no Rotten Tomato, os reviews foram extremamente positivos, o que levou, obviamente, a um grande spike de vendas de Cyberpunk, até porque havia muitos, como é que se chama? Muitos pequenos detalhes que ligam então o jogo à série. Ok, pronto. No último trimestre e no relatório anual ou no relatório estratégico, a gestão decidiu começar a comunicar o pipeline. Aliás, isto foi o que acabou por marcar o ponto de inflexão no que toca ao preço do stock. Portanto, assim que eles basicamente disseram que tinham 3 projetos no ramo do Witcher, 3 projetos no ramo do Cyberpunk e um novo IP, ou AAA IP, o stock começou a mexer noutra direção. Adicionalmente, eles disseram que todos estes títulos vão começar a ter PVP ou multiplayer, não é? Portanto, o multiplayer permite abrir aqui uma possibilidade de tornar os jogos live services, não é? Que foi na prática o que levou um grande boost nas rentabilidades de ações como a Activision, a Take-Two e a Electronic Arts, ok? Portanto, é óbvio que este seja o caminho da CD Projekt, no entanto, não é óbvio que eles já tivessem este know-how internamente. Daí a necessidade e a importância da parceria com a Epic Games para o desenvolvimento destes títulos multiplayers, ou pelo menos desta vertente multiplayer nos títulos que eles já têm. A importância destes dois grandes IPs é que ambos levaram centenas de milhões de euros a desenvolver, mas os dois acabam por continuar a reter uma propriedade e um valor brutal. Tanto o The Witcher com a qualidade dos jogos que teve, mas também a ser alavancado pelas séries da Netflix, tanto a série real como o filme da anime. E depois temos então o Cyberpunk, que também tem várias... Acho que já superou 2 dezenas de milhões de jogadores, ou se não superou, está lá perto, mais a série que foi lançada na Netflix. Portanto, este IP acaba por ter... Isto são IPs com um grande grau de stickiness. No caso do The Witcher já foi provado isso, não é? Portanto, o jogo já saiu há quase 8 anos, o último The Witcher 3, e ainda tem milhões de seguidores ou de pessoas a seguir o IP. E por outro lado temos o Cyberpunk, que mesmo passado 2 anos depois do lançamento, continuava ou bateu recordes recentemente do número de utilizadores a jogar e a visitar aquilo que se chama então a Night City, não é? Pronto. Portanto, aqui temos o The Witcher Remake. Na prática, isto é um remake do The Witcher 1. Pelos vistos, o jogo vai ser remake já no Unreal Engine. Atenção, não confundir o remake do Witcher 3 que vai ser lançado agora com este The Witcher Remake. Okay? São produtos diferentes e, consequentemente, devem ser vistos como elementos da pipeline diferentes. Okay? Pronto, a seguir temos então este Next Gen Update, que vai sair no dia 14 de dezembro. Há uma pergunta no Q&A que foi feita associada, na realidade, ok, se as pessoas já compraram e este update é gratuito, então de que forma é que isto pode afetar a top line? E nós temos que nos lembrar que o Witcher 3 foi lançado em 2014. Portanto, muitas das pessoas que se calhar jogavam em 2014 já não jogam tanto hoje em dia, e existe todo um universo de gamers que entrou no mercado desde 2014 e que se calhar até já estava em 2014, mas este não era o tipo de jogo que tendencialmente jogava, que neste momento joga ou tem interesse em experimentar. Portanto, o mercado mudou e, consequentemente, aquilo que é o mercado potencial que ainda não tem o Witcher 3, a versão de 2014, vai ter que o comprar agora, e eu acredito que isto acabe por gerar receitas acima do esperado para a CD Projekt e continuar a manter a CD Projekt
com lucros, pelo menos até ao próximo grande lançamento de um AAA game. Portanto, podemos dizer que o próximo trimestre está praticamente garantido do ponto de vista da profitability com este remake do Witcher 3, e depois sabemos então que temos então a nova expansão Phantom Liberty, que sabemos que vai sair em 2023, simplesmente não sabemos quando. Provavelmente a gestão ainda tem decidido do ponto de vista estratégico onde é que faz sentido sair. Eu acredito que isto está praticamente desenvolvido. Aliás, eu acredito que uma grande parte desta expansão já está desenvolvida há muito tempo, e a comunicação deles e a data de lançamento está pura e simplesmente a ser gerida de uma forma estratégica, okay? Não do ponto de vista do desenvolvimento, na minha opinião. Apesar de, o que conseguimos ver aqui é que cerca de 50% ou cerca de 40% dos recursos da CD Projekt estão neste momento alocados à expansão, e estão há 4 trimestres 40% da empresa alocada a esta expansão, este paid DLC, já sabemos que vai ser pago, e portanto isto deve, tendo em conta a qualidade do Cyberpunk e do IP nos últimos 2 anos, e o facto de um simples série da Netflix ter conseguido levar a um boost das vendas brutal, acredito que este Phantom Liberty vai ter uma adesão muito superior àquilo que é esperado, não é? Pronto. Depois temos aqui o novo Witcher Game, que também já está a ter aqui alguns recursos alocados. Witcher 3 Next Version, também temos aqui poucos recursos alocados, ou seja, na prática, se o jogo vender bem agora, a partir de dezembro, é um jogo que praticamente vai ter margens brutais, não é? Porque grande parte do jogo já foi desenvolvido há 8 anos atrás, portanto todas as receitas que são feitas aqui têm margens, ou do ponto de vista marginal, trazem um grande incremento para a bottom line, e portanto é importante ter isto em consideração. Ok? Pronto. A seguir vemos que há aqui outros projetos, ainda aqui com uma componente muito residual dos recursos alocados, não é? Pronto. Aqui são praticamente os números que nós podemos ver, portanto, vemos que as receitas subiram cerca de 70% em relação ao trimestre homólogo do ano anterior, portanto 144 milhões de zlotys para 245 milhões de zlotys, isto dá cerca de 50 milhões de euros, à taxa atual de, acho que é 1 para 5, 1 euro 5 zlotys, ou próximo disso, e como podemos ver é que uma profitability em ordem dos 40%, porquê? Porque grande parte da depreciação do desenvolvimento ou a amortização dos ativos intangíveis, neste caso dos jogos, já foi feita, não é? Portanto, as receitas atuais ou as receitas adicionais incrementais neste momento já levam a uma margem do ponto de vista marginal muito superior, não é? Pronto, e conseguimos ver então aqui que é o melhor terceiro trimestre da CD Projekt desde 2018, e acredito que isto continue para trás. Portanto, é um trimestre recorde para a empresa do ponto de vista dos net profits. Pronto, do ponto de vista dos ativos, pronto, sabemos que a empresa neste momento tem 2.2 bis de zlotys em total assets, e sabemos que do ponto de vista das liabilities, total liabilities, temos cerca de 293 milhões. Portanto, é uma empresa que está bem capitalizada e, portanto, tendo em conta a subida das taxas de juros, tendo em conta que a Polónia por si também acabou por ter uma taxa até relativamente superior ao resto da União Europeia durante até um período em que as taxas estavam encostadas a zero. É uma empresa que até está relativamente bem posicionada para um período de taxa de juros superiores, ao contrário de grande parte dos indie developers que estavam a surgir nos últimos anos, porque esses indie developers neste momento estão a acabar por ser postos debaixo d'água, e apenas as grandes empresas é que acabam por conseguir sobreviver a estes ecossistemas, provavelmente até a levar a possível como é que se diz, consolidação na indústria, né? Portanto é M&A, mergers and acquisitions. Pronto, do ponto de vista do product development, isto não é propriamente uma grande coisa de se ver, portanto vê-se uma redução de Q2 para Q3 do ponto de vista do product research, development and service costs, mas isto ao mesmo tempo pode estar relacionado com, lá está, um ajuste aos níveis de despesa face à situação atual, em que basicamente o consumo discricionário vai acabar por levar uma cacetada mais forte, portanto, e também pode ter que ver com aumentos na de eficiência, não é? Na parte de eficiência das operações. E, portanto, lá está, é sempre um sinal
relativamente mau para uma empresa que desenvolve software ver uma quebra em product development. Nomeadamente aqui vê-se uma grande quebra é aqui no Edge Runners, né? Portanto, one-time outsourcing expenses. Portanto, na prática, a empresa, por fazer face a este extra conteúdo, acabou por ir contratar prestadores de serviços e, portanto, na prática, isto é algo que a empresa, se sentir que de um momento para o outro precisa de responder a um enquadramento diferente de mercado ou precisa de responder a maiores necessidades, tendo em conta o enquadramento, pode rapidamente procurar prestadores de serviços para fazer face então a esse enquadramento. Portanto, se retirarmos então estes outsourcing expenses, a empresa então continua a apresentar um quarter over quarter growth do ponto de vista das despesas em product research, development e service costs. É importante reter aqui então uma parte de outsourcing expenses. Nós vemos isto na Activision. Portanto, a Activision é uma empresa que também tende a lidar com aumentos de procura e output de pipeline com a subscrição, neste caso, desculpem, compra de serviços a suppliers, não é? Portanto, acabam por fazer outsourcing de alguma produção de ativos, software, etc. E pronto, com isto terminamos a apresentação. Na minha opinião, há aqui algumas coisas positivas que foram mencionadas. Há algumas questões na Q&A que são pertinentes, nomeadamente se a receita associada ao Cyberpunk vai normalizar para níveis pré-Edge Runners, neste caso a série da Netflix ou não. A gestão acaba por mencionar que ainda não viu uma normalização, que a venda de jogos e que a receita associada a Cyberpunk está a um nível superior ao pré-série da Netflix, mesmo considerando que a série já saiu há 3 meses atrás. Foram feitas algumas perguntas à volta dos development costs do Cyberpunk e o que é que podemos esperar para os próximos títulos. Na minha opinião, esta pergunta procurava perceber a eficiência no desenvolvimento dos títulos, mas a gestão acabou por se manter fechada em relação a isso, portanto acabaram por não comentar nada sobre isso. E pronto, portanto, a gestão continua relativamente apertada sobre pipelines e deadlines. Nós, pronto, tendo em conta, quando comparamos com o início do ano 2021, vemos claramente que a empresa simplesmente não comunicava pipeline e neste momento este já não é a realidade. Neste momento já temos noção de toda uma data de projetos que estão a ser desenvolvidos internamente e eu acho que isto é extremamente importante para avaliar a empresa. Acho, no entanto, que alguns destes remakes estão a ser subestimados pelo mercado e que a empresa continua a fazer todo o sentido a longo prazo. Mais uma vez, isto não é uma recomendação de investimento. Se estiverem interessados em aprender mais sobre isto, podem dar uma vista de olhos no site jpfinanças.pt, se não me engano. E pronto, deixem os vossos comentários abaixo sobre o que é que pensam da CD Projekt, que outros players é que estão a ver na indústria e vemos no próximo vídeo. Não se esqueçam de subscrever.